Alô, amigos. Retornamos, não é isso? Vamos a mais uma etapa de nosso estudo em que o assunto versa sobre o território brasileiro. Antes de mais nada, como é norma, né? Como é uma diretriz que tem que ser feita, é natural, está certo? Vamos comentar só uma questão que é da página 375, sobre o capítulo Características Socioeconômicas da População Brasileira. Observe o gráfico a seguir. Vocês vejam aí no livro que os dois gráficos são de circunferência e que o título que representa essa figura é população economicamente ativa e não ativa. PEA e PNEA. População economicamente ativa e população não economicamente ativa. Vocês observem claramente que, no gráfico da esquerda, mostra que a população não economicamente ativa, ou seja, que não trabalha, que não exerce nenhuma atividade profissional ou econômica remunerada, é de 40%. E a população economicamente ativa, 60%. PNEA e PEA. Ok? Muito bem. O gráfico da direita mostra que da população economicamente ativa, 46% é a mão de obra feminina. São as mulheres que ocupam 46% desse total de 60% da população ativa. Os homens é um pouco mais, é 56%. Então, homens 56%, mulheres 46%. Aí vem a pergunta A. De acordo com o gráfico A, população economicamente ativa representa maior ou a menor parcela da população. Então ele quer saber qual a população que apresenta maior parcela da população, né? Aí você tem o gráfico A, maior parcela. Não é isso? Muito bem. No gráfico A, a maior parcela é 60%. A população economicamente ativa é maior do que a população não economicamente ativa. Muito bem. Maior parcela. Aí a pergunta B, de acordo com o gráfico B, aí é o gráfico onde mostra mulheres 44% e homens 56%, né? Gráfico B. Entre as pessoas economicamente ativas, a maior é de homens ou de mulheres. Tá claro, é óbvio. Isso aí não tem nem o que pensar. Tá muito nítido. Homem 56, mulher 44, né? Então, qual é? Homem ou mulher que ocupa a maior fatia desse mercado de trabalho? São os homens, né? Aí ele pede na questão C que compare os dados do gráfico B com o da página 370 e descreva a participação da mulher no mercado de trabalho. Vamos agora abrir a folha do livro na página 370, ok? Vocês vão vislumbrar aí claramente, nessa final da página 370, participação da mulher no mercado de trabalho, de 1972 até 2015. Veja aqui, de 1972 até 2015, né? A mulher foi cada vez aumentando. 72, 82, 92, 2002, 2011, 2015. Veja que o patamar da mulher está lá acima dos 40%, né? 40%.
conforme a gente viu no assunto anterior, no capítulo anterior. Aí veja bem, está aumentando, não é verdade? Agora voltando à página em que nós estávamos, a página 375. 375, não é isso? Muito bem. Aí ele quer dizer o quê? Apesar de, como resposta, agora para a questão, a análise, né, dos dois gráficos, né? A população feminina cada vez galgando mais espaço no mercado de trabalho. Tem havido um aumento gradativo. Serem minoria na PEA, sua participação no mercado de trabalho vem aumentando ao longo do tempo. Verdade. Pelo gráfico da página 370, está aumentando gradativamente, ok? E, apesar disso, elas são ainda minoria, 44% contra 56% de homens no mercado trabalhista, ok, amigos? Então, nós tivemos aí, né, a análise dessas questões. As demais são com vocês, né? Muito bem. Vamos agora ao estudo do território brasileiro. Página 343 a 349. Gostaria que vocês estivessem com o livro aí. Não é isso? Muito bem. Para a gente entender a grandeza, né, a suntuosidade do território brasileiro, é lógico, é preciso a gente estabelecer algumas comparações. Por exemplo, o Brasil é um país cuja superfície é de 8.515.759 quilômetros quadrados. Nós somos um país de dimensão continental, ou dimensões continentais. Vou provar isso a vocês, tá certo? Olha, eu disse a vocês já em anos anteriores que as terras emersas, continentes e ilhas, totalizam 159 milhões de quilômetros quadrados, né? Dessa área total, o Brasil abrange 1,66%. Aliás, dessa área total, não. Dessa área total, o Brasil absorve 5,8%. Né? 5,8% da superfície dos continentes e das ilhas. Chagas é tão pouco? Não, não é tão pouco não. Nós vivemos num planeta cuja extensão das terras emersas é de 159 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil absorve 5,8%. Ok? É grande demais. São mais de 200 países. Em relação à superfície do planeta, 510 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil ocupa 1,66% desses 510 milhões de quilômetros quadrados. Muito bem. Mas o Brasil está em um continente que é o segundo maior do mundo, superado apenas pela Ásia, com 44 milhões de quilômetros quadrados. Mas o continente americano tem 42 milhões de quilômetros quadrados. Muito bem. E o Brasil faz parte desse contexto. A América, o Novo Mundo, se a gente comparar o nosso espaço territorial com esses 42 milhões de quilômetros quadrados, que é o continente americano, o Brasil ocupa mais de 1/5 dessa área total. Ou seja, 20,8% do continente americano é espaço brasileiro. Incrível, né? Mas o continente americano, ele pode ser dividido numa linguagem, numa classificação tradicional. A América do Norte, que corresponde aos Estados Unidos, Canadá e México. A América Central Istmica, que corresponde ao Istmo de Panamá
e as grandes ou pequenas Antilhas. E a América do Sul. Nesta divisão, o Brasil faz parte do continente sul-americano. Olha que gigante. Gente, quase a metade da América do Sul é Brasil. O Brasil abrange 48% da América do Sul. Vejam, quase a metade do continente sul-americano é território brasileiro. Ok? Muito bem. Mas o Brasil é superado só pelo Canadá e pelos Estados Unidos, do continente americano. Mas numa outra divisão do continente americano, segundo o critério linguístico-cultural, são duas Américas. A América anglo-saxônica e a América latina. A América anglo-saxônica, países colonizados e fortemente influenciados por povos anglo-saxônicos, Canadá e Estados Unidos da América. Atenção, embora o Canadá não tenha sido influenciado apenas pelos Estados Unidos, né? Hábitos, costumes, linguisticamente também. Porque o Canadá é um país bilíngue, o Canadá é um país que oficialmente se fala dois idiomas, o inglês e o francês, ok? Mas, como a maioria é de influência britânica, inglesa, ele é tido como sendo um país anglo-saxônico, né? Juntamente com os Estados Unidos. E do México, passando pela América Central até a América do Sul, né? Nós temos um continente que foi colonizado, né, e culturalmente influenciado por povos atlanto-mediterrâneos, portugueses, espanhóis, principalmente. Não é que os povos atlanto-mediterrâneos sejam apenas portugueses e espanhóis, né? Tem os franceses, né? Tem os gregos, italianos, etc. Muito bem. Nessa divisão, a América anglo-saxônica e a América Latina, o Brasil é um país da América Latina. Atenção, amigos. 1/3 da América Latina, ou seja, do México para baixo, é Brasil. 33,3% da América Latina é território brasileiro. Veja que país magnífico. Veja que país realmente gigante. Não é verdade? Muito bem. Mas, quando a gente faz menção a isso, a gente vai também classificar o Brasil em termos de dimensão e forma, né? Terras contínuas e terras descontínuas. O Brasil é o 5º maior país do mundo. 5º maior país do mundo. Que países são maiores que o Brasil? Eu perguntei. Que países são maiores que o Brasil? Olha, quando havia a União Soviética, Rússia, Letônia, Estônia, Lituânia, Quirquízia, Urquízia, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Bielorrússia, República da Armênia, entre outras, né? Era mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. Com o fim da União Soviética, a Rússia sozinha, desses mais de 22 milhões de quilômetros quadrados, ela totaliza cerca de 16 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país do mundo em extensão. Por incrível que pareça, ela é tão extensa no sentido leste-oeste, no sentido longitudinal, no sentido dos paralelos, que quando o dia está nascendo na cidade de Vladivostok, cidade russa, no litoral do Oceano Pacífico, 6 horas da manhã, em Moscou, na parte russa europeia, são 6 horas da noite, 18 horas. A Rússia tem somente 12 fusos horários. Imaginem, que gigante, né? Muito bem. Depois da Rússia, que é o maior do mundo,
nós temos o Canadá. Terceiro, os Estados Unidos. Quarto, a China. E o quinto maior país do mundo em extensão é o Brasil. Terras contínuas e descontínuas, ok? Porém, a análise que eu fiz se prendeu apenas terra descontínua, porque apenas a terras contínuas, porque terra descontínua não tem tanta influência com relação ao interesse de nosso estudo, ok? Muito bem. Gente, qual é a posição do Brasil? Já disse a vocês. O Brasil pertence ao continente sul-americano, ao continente latino-americano e ao continente americano. Ok? Muito bem. Pessoal, quando você pega o mapa do Brasil e observa que o Brasil tem a forma de um triângulo. Um triângulo cuja base é em cima, é norte, e vai se estreitando-se para o sul. Estreitando-se, melhor dizendo, para o sul. É um triângulo cuja base é norte e o vértice é sul. Sul é meridional. Por isso eu posso dizer que o Brasil tem a forma triangular estreitamente meridional. Ele vai estreitando-se no sentido sul. No sentido sul do nosso continente. Ok? Muito bem. Mas, além da forma triangular estreitamente meridional, o Brasil ocupa uma determinada posição. Vislumbrando o mapa sul-americano, a gente vê muito claramente que o Brasil está centrado exatamente na parte mais central do continente sul-americano e avança no sentido leste, em direção ao Oceano Atlântico. Tanto é que o Brasil é banhado por um único oceano, o Atlântico. O Brasil não tem terras banhadas pelo Oceano Pacífico. Para tê-la, teria que avançar também no sentido oeste. Não, é só sentido leste, ok? Então, o Brasil ocupa a porção centro-leste ou centro-oriental da América do Sul. Esta é a posição do Brasil. Mas, gente, qual é a posição astronômica do Brasil? Pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que observar que o Brasil é cortado por algumas linhas imaginárias. Ao norte, o Equador, paralelo 0 grau, que atravessa o Amazonas, Pará, Roraima e Amapá, deixando 7% de nosso território no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul. Legal? Muito bem. Mas o Brasil não é cortado pelo meridiano de Greenwich. O Brasil está totalmente a oeste desse meridiano. Logo, o Brasil é um país totalmente ocidental. Isto é, 100% do território brasileiro está no hemisfério ocidental. Mas outras linhas imaginárias importantes. Bem acima dos extremos setentrionais do Brasil, nós temos o Trópico de Câncer, que não corta o Brasil. Mas ao sul, o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ora, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, eu tenho a zona climática da Terra mais quente, mais iluminada e mais aquecida. Não é isso? É a zona tórrida ou tropical. Gente, 92% do território nacional está entre Câncer e Capricórnio. Por isso, predomina no Brasil os climas tropicais. O Brasil é de fato um país tropical. E somente uma pequena porção do território brasileiro está abaixo de Capricórnio, situada entre Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, na zona climática temperada sul. Aí são os climas de temperaturas mais amenas. Ok? Muito bem, então eu mostrei a vocês que o Brasil, sendo cortado pelo Equador, por Capricórnio,
não sendo cortado pelo Trópico de Câncer e não sendo cortado pelo meridiano de Greenwich, o nome me fugiu um pouco da mente, né? Meridiano de Greenwich, o Brasil é 100% ocidental, tem 7% das terras no hemisfério norte, 93% no hemisfério sul, entre as zonas climáticas, térmica, tórrida da terra, 92% e 8% subtropical ou temperada sul. Muito bem. Pessoal, gente, o Brasil tem pontos extremos. O ponto extremo norte do Brasil é a nascente do rio Ailã, na Serra do Caburaí, em Roraima, fronteira com a Guiana, a 5 graus, 16 minutos e 19 segundos de latitude sul. O extremo sul do Brasil é o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, a 33 graus, 45 minutos e 9 segundos de latitude sul. O extremo norte, latitude norte, né? Extremo sul, latitude sul. Extremo norte, porque está no hemisfério norte, então a latitude é norte. Extremo sul está no hemisfério sul, então a latitude é sul. A gente viu isso em coordenada. O extremo leste é a Ponta dos Seixas, do Cabo Branco, estado da Paraíba, a 34 graus, 45 minutos e 34 segundos de longitude oeste de Greenwich. Poxa, professor, extremo leste, longitude oeste, sim. Qualquer ponto do território brasileiro está na coordenada longitudinal oeste, seja qual for o valor. O Brasil não tem terras a leste de Greenwich, por isso a longitude é oeste. E o ponto extremo oeste, né, a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana ou do Divisor, no estado do Acre, a 73 graus, 59 minutos e 32 segundos de longitude oeste. Gente, não há uma equidistância muito perfeita entre os pontos extremo norte e sul, leste e oeste, mas se aproxima um pouco. A distância norte e sul, ponto extremo norte, né? Nascendo do rio Ailã, na Serra do Caburaí, Roraima, até o extremo sul, Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, né? São 4.394 quilômetros de extensão. Entre o ponto extremo leste, Ponta do Seixas, Cabo Branco, estado da Paraíba, é o ponto no continente americano onde o sol nasce primeiro, hein? Na Paraíba, Ponta do Seixas, né? E o ponto extremo oeste, eu tenho uma extensão de 4.319 quilômetros. Legal? Muito bem. Gente, o Brasil, como já vimos, ocupa a porção centro-leste do continente. Além do que, é um país de dimensão continental. Sendo assim, o fato dele absorver quase a metade do continente sul-americano, 48%, ele faz fronteira com quase todos os países sul-americanos, exceto com dois, o Equador e o Chile. Não é? Somente dois. Equador e Chile não fazem fronteiras com o Brasil. Mas, na América do Sul, o Brasil tem vários tipos de fronteiras. Rios, lagos, serras, linha geodésica. 50% de nossas fronteiras é delimitada por rios. Também a América do Sul tem duas grandes bacias hidrográficas. A bacia amazônica, a bacia do Prata, formada pelo Paraná, Paraguai e Rio Uruguai, é natural. 30% são fronteiras delimitadas por serras. Ao norte, Serra do Tumucumaque, Urucuzeiro, Uaçari, Imeri, Lua, etc. Na porção ocidental, onde aparecem os primeiros degraus da Cordilheira dos Andes, ou seja, as primeiras altimetrias maiores da Cordilheira dos Andes, já começa na fronteira com o Brasil. Então temos ali fronteira delimitada por serras, ok? Lagos, é só 5%. Apesar
do continente sul-americano ser rico em bacia hidrográfica é muito pobre em formação lacustre. Existem poucos lagos no Brasil. Algumas lagoas costeiras, Lagoa de Patos, Mirim, Mangueira, né? No Rio Grande do Sul, Araruama, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Fraco, né? Mas nem sempre é um rio, nem sempre é uma serra ou um lago. Se utiliza símbolos, placas ou linhas geodésicas. São linhas que se estabelecem como um acordo entre países limítrofes ou fronteiriços. Se colocam marcos topográficos e entre eles estende-se uma linha imaginária. Pode ser uma rua, uma avenida. Por exemplo, a fronteira do Brasil com o Uruguai é uma avenida. 1.003 quilômetros a avenida. De um lado é o Brasil. Atravessou a avenida, você está em território uruguaio. Ok? Isso é linha geodésica, linha estabelecida em comum acordo através de tratados entre países limítrofes ou fronteiriços, né? Bom, mas as fronteiras terrestres, o Brasil que tem um contorno de 27.601 quilômetros, né? 16.795 quilômetros é fronteira terrestre. É limite com o país sul-americano. E 10.806 quilômetros é fronteira marítima. É o litoral brasileiro que vai da foz do rio Oiapoque, Cabo Orange, no Amapá, entre o Amapá e a Guiana Francesa, a foz do Oiapoque, até o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Bom, quais são os limites de nosso território? Ok? Limite de nosso território, ao norte a Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A menor fronteira do Brasil é com o Suriname. Segundo alguns autores, 593 quilômetros. Para outros, é mais um pouco, ok? Mas isso não tem importância maior. Ao noroeste, a Colômbia. A oeste, o Peru e a Bolívia. Com a Bolívia, o Brasil tem a maior linha de fronteira. Mais de 3.120 quilômetros de fronteira, ok? Ao sudoeste, o Paraguai e a Argentina. E ao sul, a fronteira com o Uruguai, que é, como eu disse a vocês, do tipo linha geodésica, né? Ao norte, aliás, ao nordeste, ao leste, sudeste, o Brasil limita-se com o Oceano Atlântico. Nossas fronteiras marítimas correspondem a isso, não é verdade? Muito bem. Território, representação e análise. Olha, você pode adquirir imagens cada vez mais ampliadas, mais detalhadas, dependendo da escala que você utilizar. Existem mapas em pequena, grande e média escala. Escala, conforme já estudamos isso antes, né? Principalmente o ano passado, no 6º ano, são os elementos de relação entre as dimensões reais e sua representação no mapa. Elas podem ser numérica ou nominal, quando representada sob a forma de uma razão ou de uma fração. E pode ser uma escala gráfica. Gráfica quando representada sobre uma reta seccionada. Uma escala numérica 1 para 100.000. Ou 1 sobre 100.000, fração. Isso quer dizer que cada centímetro no mapa que usar essa escala corresponde a 100.000 centímetros no terreno. Se você cortar 2 zeros nessa escala, você transformou centímetro em metro. Então ela informa que cada centímetro neste mapa corresponde a 1.000 metros no terreno. E se você corta mais 3 zeros, sobrou 1. O quê? Quilômetro. Você, para transformar, né, metro em quilômetro, você corta 3 zeros. Se eu tenho 1.000 e corto 3 zeros, sobrou 1. Então, cada centímetro nesse mapa corresponde a 1 quilômetro no lugar real, no terreno. Isso porque a função de uma escala é mostrar em quantas vezes a distância no mapa foi reduzida ao ser mapeada, ao ser
representada. Ok? Muito bem. A escala gráfica, vamos supor que você tem uma escala 0, 2, 4, 6, 8, 10 quilômetros, não é isso? Ela diz que cada centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros no terreno, ou, se você acrescentar a esses 2 quilômetros 3 zeros, cada centímetro corresponde a 2.000 metros no terreno, ou se você acrescentar, além desses 3 zeros mais 2, você vai deduzir que cada centímetro neste mapa corresponde a 200.000 centímetros no terreno. Legal ou não? Não é verdade, gente? Ok. Olha, então, nós vimos que a fronteira do Brasil só não acontece com 2 países, Equador e Chile. E o que é fronteira? É a faixa de terra que se estende ao longo do limite territorial. Fronteira é uma faixa de terra que se estende ao longo do limite territorial. Ok? Então, só relembrando que a maior parte de nossas fronteiras é do tipo continental. Rios, serras, linha geodésica, né? Lagos, etc. Né? E a menor fronteira é a fronteira marítima, a fronteira oceânica, que é exatamente o comprimento do nosso litoral, que vai do Oiapoque, extremo setentrional do litoral brasileiro, até o Arroio Chuí, que é o extremo meridional do litoral brasileiro. Não confundir. Extremo norte do litoral, que é a Foz do Oiapoque, Cabo Orange do Amapá, com o extremo norte do território, que é a nascente do rio Ailã na Serra do Caburaí. Extremo norte do território, nascente do rio Ailã. Extremo norte do litoral, né? Cabo Orange, Foz do Rio Oiapoque. Já o extremo sul do litoral e do território coincidem. É o mesmo. É o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. É um pequeníssimo curso de água. Ok, gente? Muito bem. A gente está chegando ao final desse assunto, lembrando só que quando você aumenta a escala, né, você vai detalhar. Porque quanto maior a parte de uma fração, mais detalhe você tem de um inteiro. Conforme eu disse o ano passado a vocês, lembrem-se, esse ano já falei o 6º ano. Se eu tenho uma fração dividida em 4 partes, 1/4 dessa fração dá mais detalhes de um todo, de um inteiro. Se eu tenho uma laranja cortada em 8 partes, 1/8 dessa fração dá menos, desse todo, desse inteiro, dá menos detalhe dessa laranja. Ok? Então, você variando o valor da escala, você vai podendo obter detalhes cada vez maior do que quer estudar. E olhem, um dos princípios científicos da geografia é o princípio da extensão. Ao estudar um fato geográfico, devemos localizar e delimitar sua área de ocorrência. Veja bem, você quando vê na televisão a notícia de um vulcão entrou em erupção em tal país, você, puxa, onde é? Aí você procura até um mapa para localizar. Isso aí mostra que a cartografia é um importante meio auxiliar de estudo da geografia, porque um de seus métodos científicos é o princípio da extensão, que diz localizar e delimitar o fato estudado com o auxílio do mapa. Nós vamos ter, então, agora as questões da página 346, 347 e 349. Procure respondê-la e enviar para o meu e-mail, ok? Isso até a próxima quarta-feira, se Deus quiser.